Semana passada, a Paraíba ficou chocada, todo mundo, né? Ficou chocado com o episódio da fúria das abelhas que vitimou 2 pessoas no interior do estado. Né? Essas pessoas foram atacadas por abelha, um policial acabou perdendo o controle do carro, inclusive capotou várias vezes, atingiu uma moto e caiu em um açude, uma fatalidade, na verdade. Então, numa hora como essa, o ataque de abelhas repentino, como é que a gente procede? Para falar sobre isso, nós recebemos aqui o Tenente Nunes e o aspirante Antônio. Bom dia, sejam bem-vindos ao Mulher Demais. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os telespectadores da TV Correio. Estamos aqui para esclarecer e tirar algumas dúvidas a respeito dos ataques de abelha. Tenente Antônio, o que realmente aconteceu, Tenente Nunes, o que aconteceu a semana passada no sertão? Esse período de chuva interfere também nas abelhas? O que está acontecendo? Diretamente, Fernanda. As abelhas, ela tem um comportamento natural de fazer migração devido às chuvas que caem, floresce a mata, né, da caatinga, e como o enxame ele duplica, então as abelhas migram no processo que nós chamamos de enxameamento para procurar um outro habitat. E eu creio que nessa migração, né, foi que aconteceu o acidente. Veio atacar as pessoas, né? Mas na verdade elas se defendem, elas não se atacam. A gente está tendo aí, ouvindo algumas imagens, né, do acidente. Nesse momento, aspirante Antônio, o que é que a gente faz? Entra em contato com o corpo de bombeiro, o povo fica muito sem saber o que fazer, porque um monte de abelha daquela, cada um que queira se proteger de uma maneira, às vezes abana, enfim, o que é que a gente deve fazer? Olha, em todos os locais, o bom que tem que se fazer é de imediato retirar a vítima que foi picada pela abelha do local. Uma distância segura de aproximadamente 400 metros, é o que nós recomendamos. Por quê? Porque a abelha, quando morta no corpo da pessoa, geralmente por instinto a pessoa mata, né? Fazer esse procedimento no braço ou no corpo, no geral, ela deixa o feromônio da abelha que vai atrair as demais que estão ali ao redor. Então, gente, olha que dado interessante é essencial que se tire de imediato a pessoa do local. Depois disso, né, o aconselhável é fazer um tipo de fumaça com segurança, com pneus, com madeira, mato verde, para que as abelhas que estejam ali sobrevoando no local, elas saiam daquele local de imediato e as pessoas possam fazer o procedimento de atendimento às vítimas. Quem está assistindo Mulher Demais, eu vou perguntar para o aspirante Antônio. Quem está assistindo Mulher Demais hoje sabe que naquele terreno baldio em frente tem um enxame de abelhas. A gente chama enxame? Chama casa? Como é que chama? Quando está vendo aquela... Colmeia. Uma colmeia, o nome é esse. Tá lá naquela colmeia. Liga para o centro, liga para o 193 e vocês retiram, é isso? É melhor não mexer. Positivo. Nós temos lá no BBS, que é o Batalhão de Busca e Salvamento, uma viatura, um pessoal treinado exclusivo para isso. Então, nesse tipo de acontecimento, percebeu que tem uma colmeia, existe também, como o Tenente falou, que você fez a pergunta, a abelha está migratória, ela está migrando. Então, por muitas vezes, ela vai dar uma paradinha lá e vai embora. Mas mesmo ela parando, ficando, mesmo que seja uma quantidade pequena, deve ser ligado para 193 e que eles vão entrar em contato com o BBS para que a gente faça a captura da abelha. Isso na cidade. E no sítio? Porque eu passei o final de semana no sítio e vi um monte de abelhas. Fiquei logo com medo das abelhas, tratei logo de sair de perto. E no sítio, qual o procedimento? Eu gostaria de fazer uma explicação aos telespectadores a respeito do que realmente existe nesse comportamento da abelha. Esse tipo de abelha que nós temos aqui no estado e no Brasil em geral é uma espécie híbrida, ou seja, uma junção, certo, de uma espécie africana com uma espécie europeia. E por ser, né, nesses modos de cruzamento natural, ela tem um comportamento anormal em relação às abelhas naturais. É bom frisar isso. A abelha que nós temos aqui não é uma abelha natural do Brasil. E nesse comportamento dessa abelha, ela tende a fazer as colmeias no ambiente urbano. E a maioria dos acidentes, eu trabalhei um período de 8 anos no serviço de autobusca e salvamento, e nós percebemos em locais de ocorrência que os ataques são em locais, certo? Geralmente muito corriqueiros que a população também habita. Como o forro de gesso, né? Entre o forro de gesso e a laje e o teto. E nesse período de chuva também gostaria de trazer uma advertência aqui ao pessoal. As pessoas geralmente vão, né, consertar os telhados e aí há o acidente. Porque as abelhas estão nesse período de chuva um pouco ali confinadas.
mas em consequência desse reparo no telhado, aos acidentes. Tá de cara lá. Acontecendo esse acidente, né, no ambiente urbano, você tem, como eu disse também no ambiente rural, você tem que tirar a vítima de imediato. Eu sei que é doloroso, mas é suportável, certo? Uma pessoa que esteja ali no local, que seja de boa saúde, né? Uma pessoa nova, tira a vítima de imediato e socorra logo para o hospital. Porque pode haver um edema de glote, né? Pode haver se a pessoa já foi picada por abelha, pode até morrer com problemas cardíacos. Porque muitas vezes, Fernanda, tem relatos nos Estados Unidos e aqui no Brasil de pessoas que levaram 1.200 picadas de abelha e não morreram. Mas depois de um tempo, levaram uma picada só na padaria, comendo pão doce. E morreu com um ataque cardíaco. Olha, a Mafala está pedindo para eu perguntar ao senhor, que é uma realidade também do interior dela. Algumas vezes as pessoas presenciam essa migração, né, das abelhas e se abaixam nas árvores, ficam abaixados. Esse procedimento é correto? Corretíssimo. E a abelha ela não ataca se ela não for atacada. Na verdade é essa. Mas no caso dessa família que estava no carro andando... Então, no sertão, comumente quando você vai nas estradas, os amigos que viajam, né? Você vai perceber que não só a abelha, lagartos, lagartixas, né? E outros animais, inclusive as borboletas, ficam na beira da pista. O que aconteceu, e eu acho que tem acontecido, mais certo que tem acontecido, é que ou o carro ou a moto, né? Que nós não sabemos qual foi o que colidiu frontalmente. O que foi realmente né, que foi atacado pelas abelhas. Mas o aconselhamento do Corpo de Bombeiros, e nós que fazemos parte do atendimento, né, Antônio, é que as pessoas, ao viajar ao interior e ao sertão, viajem com os vidros fechados, principalmente nesse período. Quanto à moto, não tem outro procedimento. É parar a moto de imediato, se controlar. Eu sei que o instinto ali, né, do medo... Quer fazer esses movimentos, isso atrapalha? Isso. É não evitar matar a abelha em seu próprio corpo. A gente chama... tirar com peteleco, né? Que é esse movimento aqui, ó. É verdade, a gente fica fazendo assim para ela sair. Não, esse procedimento é o certo. O errado seria você... Ah, tá. Então o que você pode fazer? O famoso peteleco, faça aí, então, aspirante. Você pode também pegar um cartão, cartão de crédito, cartão telefônico e apenas fazer esse movimento aqui. E não colocar mais ainda o ferrão para dentro. Apenas passar o cartão que você vai estar, tipo um rodo, vai estar tirando o ferrão. Olha só, gente, quantas dicas nós trouxemos ontem, né, sobre uma coisa bem atípica, que são as presenças das abelhas, né? Ontem eu fiquei observando no sítio onde eu estava, como o maribondo também é presente, viu? Eu fiquei impressionada. Esses mesmos procedimentos valem para os maribondos? Então, a abelha, Fernanda, nós nos preocupamos, no Corpo Bombeiro nós nos preocupamos de maneira geral. Agora, a abelha. A abelha, né? A abelha porque, historicamente, né, ela é perigosa no que diz respeito ao seu veneno. O maribondo em si é uma coisa que se pode matar, alguém que faz detetização vai lá e faz, né? Tem que matar a caixa, tirar o maribondo do local e fazer a detetização. A abelha não. A abelha se instala e você tem que realmente chamar uma pessoa adequada, não, um apicultor e o corpo de bombeiros, né, para poder fazer os procedimentos. Eu queria só deixar algumas orientações aos nossos amigos, telespectadores, a respeito dos procedimentos básicos. À vontade. Nas residências, certo? Quando você for fazer, como eu disse, o reparo dos telhados, né? E eu vou citar uma coisa aqui cômica. E as abelhas, muitas vezes, elas entram nas casas e elas habitam em guarda-roupas, armários, dentro do fogão e até embaixo da cama. Como assim, Tenente Nunes? Como é que a pessoa não vê a abelha lá? Pois bem, ela procura um local, certo, fresco e arejado para se instalar a colmeia. E muitas vezes as pessoas saem de casa, em motivo de viagem, né? Deixam o ambiente ali vazio e ela vai lá e faz a sua colmeia. E o cidadão, o proprietário da residência, ao chegar no local, muitas vezes vai tentar, desavisadamente, né? Vai mexer no guarda-roupa e aí há o acidente. Então nós aconselhamos, né? As abelhas, as pessoas, ao presenciar as abelhas no local, de imediato ligar para o Corpo de Bombeiros. Agora, o que é que ela tem que fazer de imediato em casa? Não ligar o som, nem luzes, isolar o local e chamar o Corpo de Bombeiros para fazer a remoção. Olha só. E digo uma coisa para você, ela tem um comportamento interessante. O ser humano, quando chega perto de uma colmeia, que ela se sente ameaçada, ela ataca porque ela vai se defender.
Então, as abelhas, elas sobrevoam ali ao redor do ser humano, né? do animal também, muitas vezes também atacado, avisando que ela está no local. Você vai perceber, olha, telespectador, você vai perceber que o zumbido da abelha, certo? Ali ao seu redor, então vai perceber que ali você tem que parar de imediato e perceber que no seu raio, né? No seu raio ali tem uma colmeia de abelha. Aí você não vai tentar localizar, você vai chamar o Corpo de Bombeiros para a gente fazer a remoção. Então, o melhor caminho é sempre procurar o Corpo de Bombeiros ou um apicultor, mas não deixa de procurar o Corpo de Bombeiros, né? Que é mais fácil, é mais acessível, o apicultor é mais difícil a gente encontrar. E se cuidar e não achar que você pode tudo, que você é o Superman que vai matar, porque aí algumas coisas não dão certo, né? Assim, aspirante. Tem até eu fui fazer uma captura desse inseto, junto com a guarnição, que eu estava de serviço. O interessante foi logo cedo, a gente foi chamado para fazer essa captura. O cidadão estava lá com seus filhos, preparando o alimento deles no café da manhã das crianças. Ele deu um descuido da cozinha para o quarto, porque o filho era pequeno, estava chorando e foi atender a necessidade de seu filho e deixou o mel aberto. Foi muito rápido, ele disse que em questões de minutos ele foi, quando voltou já tinha uma quantidade de abelha. Ele ligou para a gente chegou lá rapidamente, mas quando a gente chegou, já tinha uma quantidade grande na cozinha do cidadão. Então a abelha ela vai procurar isso também. Então ter cuidado com o mel, onde você vai colocar o mel, limpar bem direitinho a borda, né? A borda do mel, né? A tampa. E quando houver uma captura, quando o Corpo de Bombeiros chegar na sua residência, após a gente fazer a remoção daquela abelha, limpar o local. Porque se ficar uma quantidade de mel, um outro enxame que está migrando vai parar e vai fazer uma nova colmeia lá. Então, a gente tem relatos, a gente tem isso em estatística, de residências que por 3 vezes já aconteceu de renovar a colmeia com outras abelhas. Porque o que acontece? O enxame vai crescendo, a colmeia vai crescendo, cria-se uma nova rainha e essa nova rainha ela vai migrar para fazer a sua colmeia, quando tem 2 rainhas na mesma colmeia. Então, nessa migração, o que ela encontrar, se ela encontrar mel, encontrar uma localidade onde já houve uma colmeia antes e que ainda tem ali um pouco de mel, ela vai parar e vai fazer colmeia novamente. Bem, então agora a gente já entendeu tudo das abelhas, vamos procurar nos cuidar e procurar sempre o profissional. Não mata a abelha, tá? Não mata. A gente está encerrando e Tenente Nunes quer mais algum? Eu só queria porque o assunto é muito bom e é muito amplo. É verdade. E tem que ter uma atenção, como vocês deram atenção aqui, graças a Deus, em nome da corporação do Corpo Bombeiro, agradecemos a TV Correio. Nós é que agradecemos. Né, para poder explicar isso à população. O Corpo de Bombeiros, ele tem, como o Antônio falou, tem esse serviço e iremos acrescentar mais um tipo de serviço, que é o serviço especializado de captura de insetos. Sendo que nesse projeto, é um projeto que o Coronel Jair, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, está ciente, iremos fazer parcerias com a Emater e com o empreendedor PB e com vocês também, né, da imprensa, para poder fazer essa divulgação, em que nós iremos capturar os enxames urbanos, né, e nas zonas rurais e recolocar eles para os apiários de apicultores cadastrados nessa parceria. Olha mais um serviço legal. Que iremos implantar, está em fase de estudo e iremos implantar em breve. Olha, eu agradeço muitíssimo a disponibilidade do aspirante Antônio vir aqui no Mulher de Margem, do Tenente Nunes, leve meu abraço, né, a todos lá da corporação. E a gente agradece muito porque é um assunto pouco explorado e as pessoas muitas vezes não conseguem tratar dessas coisas em casa, tá? Muito obrigada. Eu vou para o intervalo. Próximo bloco a gente volta cheio de dicas aqui no Mulher de Margem. Não sai daí.